Oi gente, eu sou a Rô, sejam bem-vindos à minha biblioteca e hoje eu vim responder a book tag autor favorito com vocês. Quem me marcou nessa book tag foi a Dessa, lá do canal Louca dos Livros, então vou deixar o vídeo dela aqui embaixo no box de descrição para vocês assistirem. E basicamente nessa book tag a gente vai responder perguntas referentes ao nosso autor favorito. Eu tenho vários autores favoritos, mas eu acho que o que eu mais li foi o Neil Gaiman, até porque eu me identifico muito com o tipo de fantasia e mágica assim que ele escreve. Mas antes da gente ir para as perguntinhas da tag, por favor, já deixa um like nesse vídeo se você gosta desse tipo de conteúdo. Se você não for inscrito no canal, se inscreva e seja muito bem-vindo. E aproveita para ativar o sininho de notificações para você não perder nada do que estiver saindo por aqui. E, gente, lembrando que se vocês se interessarem por algum livro que eu estiver citando e tudo mais, tem link de compra aqui no box de descrição e você comprando por esses links algum livro ou qualquer outra coisa, você super ajuda o canal sem estar pagando nada mais por isso. E claro, à medida que eu for comentando sobre os livros, por favor, comentem, vamos conversar, até porque, assim, Neil Gaiman é incrível, então eu adoro conversar sobre o Neil Gaiman, sintam-se à vontade para comentar. E me digam também qual é o seu autor favorito aqui nos comentários. Bom, a primeira pergunta da tag é justamente qual é o seu autor favorito, eu já respondi aqui, é o Neil Gaiman. E a segunda, quantos livros do autor você tem? Eu tenho 16 livros dele na minha coleção até o momento, porque eu tô sempre procurando algum pra comprar. E quantos livros do autor eu já li? Gente, eu tive que conferir no meu Scooby porque eu não lembrava a quantidade e eu vi que foram 19 livros. Qual o seu livro favorito do autor e por quê? É impressionante porque o meu favorito é justamente um que muitas pessoas não gostam, que é O Oceano no Fim do Caminho. Eu simplesmente amo essa história porque ela tem um realismo mágico incrível e justamente por causa desse realismo é o que muitas pessoas não gostam. Você precisa, assim, aceitar a magia e se jogar de cabeça na história pra poder curtir ela. E aqui nós vamos ter um cara que ele tá indo pra cidade onde ele cresceu, né, pra um funeral. E nisso ele decide visitar a casa de uma amiga dele, da época de quando ele era criança. E quando ele vai nesse lugar, ele começa a lembrar de aventuras e coisas mágicas que ele viveu durante a infância. Essa história é tipo uma fábula e eu gosto muito dela porque ela mostra como que algumas experiências da nossa infância acabam moldando quem nós nos tornamos na vida adulta. Próxima pergunta, aquele livro que eu indico pra todo mundo. E assim, gente, eu dou sempre duas opções pra quando a pessoa vem me perguntar por qual livro começar a ler Neil Gaiman. E assim, se você quer ler um livro mesmo, eu indico Coraline. Eu simplesmente amo essa história, eu já reli essa história várias vezes. Inclusive eu reli agora em outubro, né, no Halloween. E eu aproveitei para fazer uma resenha desse livro, comentar um pouquinho sobre a adaptação com vocês e mostrar os detalhes dessa edição. Eu vou deixar esse vídeo aqui nos cards para vocês conferirem. E a outra história que eu recomendo às pessoas para começar Neil Gaiman é que se você gosta muito de quadrinhos, não tem erro se você começar por Sandman. E em Sandman nós vamos ter basicamente a história do Morpheus, e ele é um dos perpétuos e ele controla o sono e o sonho da humanidade. Só que existe um determinado grupo de pessoas que tentou capturar a irmã dele, né, que é a Morte. Só que acabaram capturando ele por engano e a história vai partir daí. Eu acho essa história muito incrível e eu nunca vi ninguém reclamando, dizendo que não gostou de Coraline ou de Sandman. Então, assim, eu acho que esse é o caminho certo para você iniciar a leitura do Neil Gaiman. Um livro que te deixou empolgado. E, gente, esse livro foi Belas Maldições. Eu até fiquei meio surpresa, né, porque ele escreveu junto com o Terry Pratchett, que foi um outro autor. E eu nunca tinha lido nada do Terry, tá? Mas eu gostei muito dessa história porque eu conseguia sentir os pontos da escrita do Neil Gaiman muito forte. E aqui nós vamos ter basicamente um anjo e um demônio que são amigos e eles estão tentando encontrar uma criança de 11 anos para poder impedir o apocalipse. E no caso, essa criança, ela é o próprio anticristo. Já tem resenha desse livro no canal, então não vou falar muito dele aqui, tá? Eu vou deixar nos cards pra vocês assistirem, porque lá eu falei um pouco melhor sobre os núcleos de personagens que tem dentro dessa história e sobre a crítica que ele faz referente a bem e mal. E, gente, tem uma série na Amazon Prime que se chama Good Homens, né, que é baseada nesse livro aqui, e eu achei ela simplesmente incrível, tá? Super recomendo vocês assistirem também. E caso você não seja assinante do Amazon Prime, tem aqui embaixo no box de descrição um teste grátis de 30 dias, tá bom? Se você quiser testar e assistir a série. E assim, eu super recomendo tanto a leitura desse livro quanto da série, que eu simplesmente amei. Próxima pergunta, aquele que você abandonou.
Eu nunca abandonei nenhum livro do Neil Gaiman e eu acho isso praticamente impossível de acontecer, mas o que eu considero mais, assim, próximo de um abandono é o próprio Sandman. Gente, eu li o volume 1 emprestado e eu simplesmente adorei, só que eu não consegui comprar essa edição pra mim porque ela tá em falta. O volume 2 também está, eu acho que só tem do 3 em diante, e eu também não conheço ninguém que tenha o volume 2 pra me emprestar, então eu tô nessa aí de... ainda não comprei, não li, mas obviamente eu vou continuar lendo essa série de HQs quando eu conseguir comprar as edições. Próxima pergunta, aquele que você quer muito adquirir. Bom, como eu já falei, o próprio Sandman, né, a coleção eu queria muito, mas tem um outro livro também que é bem antigo, acho que foi publicado em 2002, que foi Fumaça e Espelhos, porque esse é um livro de contos e de poesias do Neil Gaiman, só que assim, não se acha mais pra comprar, então não sei como é que vai ser. Eu tenho mais esperança de, sei lá, a Intrínseca do nada resolver republicar esse livro no Brasil. Mas assim, uma compra que eu acho plausível de acontecer, muito em breve por sinal, é da versão em HQ de Lugar Nenhum. Eu li o livro recentemente e eu ainda vou falar sobre esse livro com vocês no vídeo de leituras do mês, ou não sei se eu vou fazer uma resenha. Mas aqui nós vamos ter a história de um cara que depois dele ter ajudado uma moça, ele simplesmente desapareceu pro mundo, sabe? Ninguém lembra da existência dele. Eu achei essa história incrível e, assim, é um tipo de magia que você precisa se jogar de cabeça pra curtir a leitura. Super adorei essa história e agora eu quero a versão em HQ, porque quando eu vi a capa, eu achei o desenho, né, de uma das personagens, que é a Lady Dor, muito bonita e eu fiquei, tipo, muito empolgada querendo comprar. Na próxima pergunta, eu tenho que escolher um livro que foi aquele que me emocionou. E assim, isso é meio complicado porque eu acho as histórias do Neil Gaiman sempre muito divertidas, muito mágicas. E não é bem assim um tipo de história pra você chorar, se emocionar e tudo mais. Mas tem uma cena específica que ficou muito marcada pra mim quando eu li o livro, que foi o livro do cemitério. Aqui nós vamos estar acompanhando o Nin, né, que ele é um garotinho que foi adotado por fantasmas e que vive em um cemitério. E durante o período em que ele tá estudando, né, ele acha que conhece muita coisa, que entende, que se vira sozinho, sabe? Mas acaba acontecendo uma certa situação em que ele vê que ele está errado. E quando ele desobedece à professora dele e as coisas não saem muito bem como ele imaginava que seria, ele reconhece a sabedoria dela e aprende a respeitá-la. Qual a sua próxima leitura? Provavelmente eu não vou conseguir ler esse ano ainda, mas eu quero ler Alerta de Risco, porque isso aqui é um livro de contos do Neil Gaiman e eu sempre peguei histórias completas, eu nunca peguei contos, então acho que vai ser interessante ter essa experiência, mas provavelmente vai ficar pro início de 2021. Qual o seu vilão favorito? E no caso, eu acho que é a bruxa de O Mistério da Estrela. Aqui nós vamos ter um rapaz que ele promete pegar uma estrela pra uma moça, né, como se fosse pegar essa estrela de presente. Só que quando ele vai atrás dessa estrela, ele descobre que a estrela é uma pessoa, sabe? Então ele vai acabar envolvido numa aventura junto com a estrela. E também vai ter uma bruxa que vai estar atrás dela. Então, assim, eu gostei muito dessa bruxa, porque eu acho ela muito inteligente indo atrás. Eu gostei muito das magias que ela utilizava. E foi, assim, uma personagem que eu gostava, mesmo sendo a vilã. Mocinho favorito. E, assim, gente, eu queria muito não repetir livro na book tag, mas não tem como. E, assim, é a Coraline. Ela é simplesmente uma das crianças que eu mais gosto da literatura. Eu acho ela incrível, ela é esperta, sabe? E ela realmente encara a outra mãe que tem aqui, né? Nos casos de desafios. E eu gosto muito dessa história, eu amo a Coraline, não tem como não repetir. E por último, como foi que eu conheci o autor? No caso, eu assisti o filme, né? O Mistério da Estrela. Eu não sabia na época que existia livro e eu gostei muito daquele filme, sério, eu super indico pra vocês. A adaptação é linda e vale a pena você ler o livro e ver a adaptação porque o final é diferente e eu acho que algumas pessoas podem preferir o final da adaptação. E, assim, eu vi o filme, fiquei completamente encantada e depois é que eu descobri que tinha um livro. Então eu fui atrás de ler O Mistério da Estrela, tanto que O Mistério da Estrela foi o meu primeiro livro lido do Neil Gaiman. Bom, gente, então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu adorei responder essa book tag, principalmente em novembro, né? Já que o Neil Gaiman faz aniversário em novembro. Então vamos conversar aqui embaixo nos comentários. Aproveitem para me contar qual o seu autor favorito. Eu acho que eu não vou taguear ninguém, eu vou deixar assim à vontade pra quem quiser responder e tudo mais no seu canal, blog ou alguma coisa do tipo. Só não esqueça de me marcar e de dizer que viu o vídeo por aqui, tá bom?
Bem, gente, então era isso que eu tinha pra vocês hoje. Por favor, não se esqueçam de deixar um like no vídeo se você gostou e de se inscrever no canal se você ainda não for inscrito. Lembrando que os links de compra dos livros que eu citei estão aqui embaixo no box de descrição e você comprando por esses links você super ajuda o canal sem pagar nada mais por isso. Eu vou ficando por aqui, a nossa conversa continua nos comentários e eu vejo vocês no próximo vídeo. Um beijo e tchau!